E aí, pessoal? Oi, beleza? Rafa, Lecene, Flávia. Legal ver amigos. Tudo bem com vocês? Tá frio. Tá frio, sim. Sejam bem-vindos. Flávia chegou já aqui, já te mando o convite aqui, Flávia. Só quero, antes aqui de chamar a Flávia, agradecer de um modo mais geral, assim, todo mundo que tem acompanhado as lives. Acho que a gente está vivendo um tempo tão duro, tão difícil, e eu tenho me ocupado de seguir trabalhando, não olhando diretamente o horror, mas pensando em coisas além, né? Então é muito bom poder ter esse espaço e ter gente interessada em falar dessas coisas que nos interessam em tempos de pandemia, em tempos de tantas dificuldades políticas e fora disso, quando é possível também. Então, vou chamar a Flávia por aqui, dada amiga de hoje, aguardando ela responder aqui. Espero que a Olá, conexão colabore. Oi, olá. Flávia, tudo bem? Conseguimos? Tudo bom? Tudo ótimo. Conseguimos. Que Então, bonita essa querida, introdução. ai, querida, muito obrigada por ter topado, assim, essa empreitada, vir falar aqui. E é interessante porque é um tema que super me animaria a falar com você, de qualquer modo, mas junto com isso também foi um pedido, né, das pessoas que têm acompanhado, e assim, achei horrível, né? Ai, uma pena, né? Que sacrifício. Muito bom. Então, é muito bom estar aqui com você, Eu obrigada. estou muito feliz. Obrigada ao convite, né? E obrigada para quem sugeriu também, que deu uma força para que a gente levasse isso adiante. Muito rapidinho. A gente nem se fez de difícil, muito rapidinho a gente já topou. Tá funcionando? Eu Você acho que eu perdi alguma desativou? coisa, Flávia. Eu desativei os Hum. comentários porque eu não entendi. Aí o Rafa falou: desativa os comentários, eu desativei. Mas tá falhando o meu? Que eu posso Agora mudar tá de ótimo. rede, tá? Ah, tá. Agora tá Não, eu bem. tava agradecendo e achando o máximo que tenham proposto isso. E que a gente nem se fez difícil, a gente já topou logo na hora. Não, fala... Muito bom. Muito ótimo. bom. Então vamos lá bater o nosso papo, né? Vamos. Espero que esse Instagram colabore com a gente. Mas assim, pra gente começar nosso papo, né, de uma maneira bem aberta, assim, direto ao ponto. O que é que te faz pensar, assim, pela via da associação livre? O que vem na cabeça quando a gente coloca essa pergunta que a gente deu de título para essa live? O que a gente pode aprender, né, sobre o amor como análise? Olha, eu posso dizer o que eu aprendi. Um pouquinho, né? Eu acho Sim. que eu aprendi que o amor ele não é tão bonito quanto a gente supõe e é Uhum. mais trabalhoso do que gostaríamos. Trabalhoso, eu gosto muito dessa palavra. É, é. E que ele não tá Trabalhoso. dado de saída. É. Uhum. Eu acho Que que as isso é uma pessoas tendem a fantasia que a achar gente tem, né? que o amor já existe, ele já tá pronto. Não tá. Ele não Uhum. pré-existe. Uhum. Porque é uma questão, assim, né? Que a gente, da qual a gente parte com uma fantasia do que é o amor, né? Porque, afinal de contas, o que é o amor? Como é que a gente sabe identificar quando é que tem amor, né?
E é uma fantasia que eu acho que faz parte do nosso narcisismo, né? De que nós fomos amados, e então encontraremos alguém que nos ame tal qual o outro primeiro nos amou, e aí a gente vai poder reconhecer isso e a coisa vai estar pré-existente, né? Como você nomeou. Pois é, eu acho que a busca, ela já começa por excelência equivocada. No entanto, eu acho que se não for esse equívoco, a gente não consegue construir um saber a respeito do amor que eu volto a sublinhar. Ele não está dado, ele não existe, mas é aprender que é uma construção e que ele precisa ser construído para que a gente possa, quem sabe, em alguns momentos nomear. Isso é amor. Isso está sendo amor. Isso eu Uhum, reconheço como amor, uhum. né? Porque Eu se a acho gente... muito bonito isso que você falou, assim, de que o amor não existe. Porque neuroticamente a gente pode ler isso num sentido unívoco, né? E pensar, ah, então vamos desistir de tudo, o amor não existe. Mas é justamente por ele não existir, né? Por ele não estar dado, né? Como você disse, porque o amor não existe, que talvez possa se fazer o amor existir. Mas é um ato, né? Uhum. Um ato. E essa palavra é importante. Mas a gente ainda pode chegar lá. Senão a gente vai atropelando. Mas essa palavra é fundamental. Um ato. Porque se a gente for pensar, nós que escutamos, né, as pessoas clinicamente há tanto tempo, a gente percebe que as pessoas vão ao encontro do analista, na grande maioria das vezes, por questões do amor, né? Não todas, mas na grande maioria, e sempre numa posição passiva, não ativa. O que no final das contas, que não é tão declarado, mas a gente consegue escutar, o que as pessoas querem não é saber do amor. Elas querem aprender como garantir serem amadas. Elas Uhum, ainda, por isso que eu falo que é uma busca equivocada de início, elas ainda não estão querendo saber efetivamente do amor e nem o que é amar. Elas querem ser amadas, né? Elas, estou falando uhum. elas, todos nós, humanos, tá? Sim, Então, sim. mas que a nossa busca começa por aí, que é um equívoco, mas um equívoco necessário, fundamental, nos fundamenta. É. Isso que você diz também acho bem importante, né? Desse equívoco necessário, né? Porque senão, se a gente partir do pressuposto de que nós, com uma análise, né, seremos pessoas assim que vamos transcender a espécie, né? E vamos assim ser pessoas santas. Acho muito interessante isso, Uhum. inclusive, né? Agora me lembrei Ai. do Freud falando no texto do Mal-Estar na Civilização, Ah. quando ele fala sobre. Ele fala que a gente ai, quer ser amado, que, enfim, que um dos. Ele fala que o nosso sofrimento vem de três fontes, né? Do nosso corpo, do mundo externo e das relações. E que das Uhum. relações a gente até supostamente poderia evitar, já que a gente não pode sumir do corpo e nem sumir do mundo, né? Embora a gente Uhum. realmente gostaria várias vezes por dia, mas a gente não pode. Agora, as relações, supostamente, a gente poderia até, né? E aí ele coloca como uma proposta para a gente não sofrer tanto com isso, que a gente desloque a satisfação do ser amado para o amar, né? E ele coloca isso um pouco no campo da sublimação, né? Uhum. Mas aí ele faz essa advertência que eu acho maravilhosa, que é de que isso é possível, assim, né, para os santos, e aí ele chama Santo Agostinho, fala de Santo Francisco de Assis, mas que a maior parte de nós precisa fazer análise para conseguir pescar Uhum. algo disso, né? Eu acho que é bem interessante, assim, até isso que ele coloca aí. Ele faz certa comparação aí com o santo e o que você está dizendo aí, pescar um pouco disso. Porque pescar um pouco disso, não da santidade, mas um pouco, quando ele fala que a grande maioria das pessoas precisa, né, se aventurar
num trabalho, né, e a sugestão um trabalho de análise para poder se haver com isso e pescar um pouco disso, ele tá colocando algo que, e fazendo a comparação com os santos, não é que a gente vai chegar a esse lugar, né? Porque as pessoas também têm essa fantasia, né, idealista de que quem faz análise, nossa, aprende a amar, né? Quase como assim, chegou ali no santo graal do amor, né? Ou então, assim, deixou de ser neurótico, ou psicótico, ou perverso, e chegou a uma posição, né? Tem um ideal aí, né? Tanto da questão do amor na análise, quanto no final de análise. E não é disso que se trata, né? É um poder inventar uma forma de se estar no mundo e, por que não dizer, uma forma de colocar com mais constância esse ponto de atividade do amor e um pouco menos essa passividade, essa posição mais pedinte de amor, né? Que é Uhum, bem mais, é mais trabalhoso, mas é bem mais interessante. uhum, sim. Me veio aqui o dito do Lacan, do amor demanda o amor. Ele não deixa de demandar, ele demanda Uhum, mais ainda. uhum, Então, escutei assim você falando e pensando um pouco nessa posição mendigante que você se refere, como sendo um apaixonamento por essa demanda de amor, né? E talvez uma análise possibilite a gente deslocar um pouco isso para poder ser atingido pelo campo desejante, que é um tanto uhum, mais equivocado por natureza, se assim podemos uhum, dizer. uhum. Eu diria até para pegar especificamente, claro, a questão do campo desejante, mas e que até articula com isso, mas eu acho que para poder acolher a existência do outro, porque aprender a amar, né, se Uhum, colocar cada vez mais numa posição ativa, e aí nisso eu quero até fazer uma observação, não quer dizer que ao se tornar mais ativo na questão do amor, você vai anular a premissa de que amar é querer ser amado. Não. Isso sempre vai restar de alguma forma, né, em alguma medida, né? A gente sempre vai querer ser amado, mas a gente não fica preso só aí. A gente fica transitando, né, melhor, a gente consegue transitar melhor nisso aí. Deu uma travadinha aqui, travou aí? tá me ouvindo, Flávia? Agora voltou. Agora sim, agora sim. Agora voltou. Tá Voltou? voltando ainda aqui que Tá tá, tua imagem voltando. tá congelada aqui ainda. Se continuar assim, eu mudo a rede. Mas, me escuta? Te escuto. Mas eu acho que o importante é conseguir acolher o outro como outro. Porque Uhum, nessa busca inicial, que eu estou chamando de equivocada, mas fundamental, no final das contas, é de um narcisismo, como você bem colocou, né? É de um certo. É totalmente de querer ser amado e querer que o outro seja de tal maneira que a gente idealiza. uhum. Querer que o outro nos ame, e não só nos ame, mas nos ame exatamente do jeito que a gente quer ser amado. E aí, cadê O o que, lugar para o outro? porque o que paradoxalmente nos levaria a deixar de amá-lo, né? Caso Exato. acontecesse isso. Então, é uma luta, né, entre Eros e Thanatos em que a gente quer isso, por outro lado, Deus o livre. Uhum. E uma outra via disso é também assim querer saber o que o outro quer, se fosse possível, né, para se fazer nesse molde para ser amado. E a gente acaba não sendo a gente mesmo, né?
Então Uhum. aí se no encontro, no campo amoroso, já tem tantos desencontros, me parece que nessa busca equivocada é um exacerbamento desse desencontro, né? Cadê Sim. aquelas duas pessoas ali, né? Uhum. E tem um termo, Flávia, que não sei se te interessa falar disso, Hum, mas tem dito bastante, apareceu um pouco na caixinha de perguntas, e que hum, eu acho que talvez a gente pudesse comentar, que é o tal do, que é muito o que se diz assim do relacionamento tóxico. hum, Né? E que tem escutado as pessoas se queixarem desse termo de um modo um pouco generalizado, um tanto amplo. hum. Você Na fica com verdade, vontade de comentar algo? não me ocorre falar num outro termo, embora não seja equivalente. Para começar, assim, eu acho que essa questão do tóxico não está colocada, né, no senso comum, que acabou se tornando assim, apenas na questão do relacionamento, né? É quase como se fosse uma característica de algumas pessoas. Essa pessoa é tóxica, Pessoa né? Esse tóxica, ambiente é sim. tóxico, esse Atividade relacionamento é tóxica. tóxico, né? Eu, honestamente, eu não consigo entender muito bem de que toxicidade se trata. Mas me faz pensar, embora eu não queira equivaler Uhum, totalmente, mas sim, me o que te faz remete. pensar um outro termo muito usado e que eu sou mais simpática a esse termo, talvez. Volto a dizer, não estou dizendo que equivale, mas o que seria a questão do relacionamento abusivo, Uhum, né? E eu acho que tem um ponto muito importante aí, porque as pessoas ficam se perguntando, né, como uma pessoa acaba caindo num relacionamento abusivo e mais, como que uma pessoa já instalada num relacionamento abusivo não consegue sair dele. Eu acho que a gente precisa pensar, né, em termos psicanalíticos, que a gente ama a partir da nossa fantasia. E vamos mais a fundo, né, de um conceito psicanalítico que se chama fantasia fundamental. A fantasia fundamental, ela é masoquista por excelência. E só aí a gente já consegue pensar um pouco o porquê da tamanha dificuldade de enxergar de antemão que aquilo se trata de um relacionamento abusivo, de conseguir sair de um relacionamento abusivo e mais, eu diria até mais, consegue entender um pouco mais como estamos extremamente vulneráveis a se fazer conquistar para um relacionamento abusivo. uhum. Né? Então o Essa buraco é dói na bem mais segunda noite, embaixo. hein? Essa dói demais na segunda noite de que a fantasia fundamental é masoquista por excelência. Olha, eu escutei, você falou, isso dói na segunda noite. No primeiro momento, sabe qual foi o significado que veio? Na segunda Ah, noite. Então, assim, é isso mesmo, né? Já na segunda noite, aquele relacionamento já começa a dizer que veio, né? E a gente sim. embarca, né? Depois que eu entendi que era segunda-feira à noite, mas eu acho que valeu. É. Não, é ótimo que você escuta, porque mentira minha que dói na segunda-feira à noite. Dói na terça, na quarta, na quinta, na sexta, de manhã, de tarde, de noite. Tanto faz, né? É. Agora, comenta um pouco mais Hum. dessa nossa vertente masoquista, então, nesse campo tão primeiro. É porque é isso que a gente escuta numa análise, né? Os sofrimentos, as repetições de posições que não agradam nem um pouco. No entanto, o sujeito torna a repetir. Uhum. E quando ele começa a se dar conta de que se trata uma repetição, ele já tem condições de se perguntar por que que eu fui parar aí de novo. Eu já Uhum. sei, mas não sabe o suficiente, né? Eu já sei, de novo, eu caí na mesma armadilha. Né? E aí não só na questão amorosa, né? Em tantas outras questões, mas é de uma. Aí a repetição remete o conceito importantíssimo da psicanálise, que eu consigo, eu coloco ali como sendo o conceito e que
de alguma forma, né, ele é bastante trabalhado num texto que para mim é como se fosse o divisor de águas da psicanálise, que divide radicalmente a escuta psicanalítica de qualquer outra escuta, que é o Além do Princípio do Prazer, né? Então, a Sim. repetição remete à questão da pulsão de morte, que é extremamente trabalhada no Além do Princípio do Prazer, e o masoquismo toca nisso, né? Então, se a nossa fantasia fundamental ela é, por excelência, masoquista, se tem uma coisa que se repete incansavelmente, né, na nossa história e nas nossas queixas da nossa posição masoquista, né, de Uhum. submetimento àquilo que a gente até, vamos chamar assim, racionalmente a gente consegue, vez ou outra, enxergar que aquilo não tá legal, que aquilo não funciona muito bem. Mas é com isso que a gente lida na escuta analítica, com aquilo que não vai bem, Uhum. né? Então, é isso, assim, voltando à questão da busca inicial ser equivocada, né? Ai, quero encontrar um grande amor, eu quero aprender a amar, que na verdade eu quero ser amada, né, incondicionalmente. Né? O que que eu faço para isso? E aí, quando se debruça no trabalho de análise, aí quando eu falo que amar também é trabalhoso, imagina como que é o trabalho de análise que exige um certo amor ali, né, que é o amor transferencial para acontecer e para insistir, para arregaçar as mangas, o quanto isso comparece de uma forma exaustiva e que a pessoa começa a se dar conta de que, opa, peraí, isso do qual eu me queixo não é tão fácil me desvencilhar, porque isso faz mais parte de mim mesmo do que eu supunha. E Uhum. aí faz mais parte de mim mesmo do que eu supunha, no sentido de que tem a ver com a minha posição, e minha posição na fantasia fundamental, uma posição masoquista, né? Então, isso E é tudo muito assim, claro furo que no isso tá para narcisismo, todos, tá? né? Não estou dizendo que isso necessariamente vai dar, quase como se assim, todo mundo está fadado a um relacionamento abusivo. Não é isso. Eu estou querendo fundamentar um pouquinho, né, o de que se trata dessa facilidade que muitas pessoas têm de cair de cair não, né? Até de construir, porque senão a gente fica colocando muito passividade, né? De construir não um cenário abusivo e de permanecer nele com a dificuldade de sair, porque o buraco é bem mais embaixo. Sim. Eu gosto muito de um filme documentário, não sei se você já viu, Uhum. Flávia, que é do João Monjardim, que se chama Amor, é uma Hum, ponta de, uma pergunta, né? sim. Me parece que ele toca um pouco isso, assim, né? O quanto isso que é um relacionamento abusivo, para usar o termo que se diz, mas eu vou dizer de Uhum. um outro modo, que assim, um termo que é um relacionamento que causa um sofrimento imenso em alguém, não necessariamente coloca o outro numa posição de puramente satisfação, puramente alegria, né, e Sim. prazer de colocar o outro nessa posição, mas o quanto muitas vezes são duas pessoas que estão em sofrimento imenso e que não conseguem se desvencilhar disso, né? Porque acho que Uhum. é isso, né? Quando o Lacan coloca aí que a relação sexual não existe. Ainda que você tenha todos os seus motivos para sofrer e para dizer por que o outro está errado e você está certo, né? A partir da tua fantasia narcísica de posição ali nessa relação, isso não tira a verdade do outro, né? Isso que o outro também está sofrendo, que também tem ali o seu Uhum. narcisismo para dar conta dessa explicação e tudo mais. E aí eu acho que é muito importante isso que você está Uhum. colocando, desse masoquismo, desse traço masoquista, né? Porque acho que é importante dizer, a gente está falando de pessoas, né, perversamente masoquistas, mas o traço Uhum. masoquista como constitutivo da nossa Uhum. sexualidade e de quem nós somos, né? Exato. E que como isso é furo no narcisismo, né? Porque é muito assim, o eu não é senhor de sua própria casa, e isso do qual eu mais me queixo é aquilo que me captura. Uhum. Por isso que eu falei que um dos aprendizados do amor na análise
é que ele não é tão bonito quanto supomos, Uhum. E né? é uma coisa muito assim, que fura as ideias que a gente tem, né? Assim, a fantasia que a gente tem de que o amor viria para nos salvar de quem nós somos, para melhorar nossa pé da cor, para dar brilho, etc e tal. Que até é isso tudo, né? Sim, Mas sim. junto com isso, Até pode ser tem isso também. tudo, tantas outras coisas, né? Exatamente, junto com isso tem todo um trabalho que é, assim, acho que de um destaque naquilo que cada um de nós tem de mais duro de lidar também, né? Olha aí o trabalhoso, mais trabalhoso do que gostaríamos. Muito mais trabalhoso. É. Você Nossa, mas destacou muito uma coisa mais. importante, assim, até para não colocar essa coisa muito demarcadinha, né, do abusador e do abusado, né, como se um fosse Isso. total vítima e o outro tá ali, né, Uhum. nossa, desfrutando daquilo. Acho que é fundamental, né, o outro ele que teoricamente, né, estaria mais constantemente nesse lugar daquele que abusa um pouco mais, vamos colocar assim, também tem um sofrimento tamanho. Sofrimento, eu ousaria dizer, no mínimo, assim, de não conseguir fazer diferente, não conseguir amar diferente, Uhum. né? E que, sim, em muitos relacionamentos abusivos também tem essa, essa, essa troca um pouco de lugar, embora esteja um pouquinho mais marcado de um lado, enfim, mas tem isso, né? Porque é isso, é uma espécie de diálogo simbólico ali que tanto que se estende, né? Se estende porque algo está funcionando, nem que seja esse algo que está funcionando o não funcionar bem, né? Mas Uhum. alguma coisa está funcionando ali. E outra coisa que você falou, o amor que nos salvar, né? Vai nos deixar mais bonitos, que muitas vezes faz isso, sim, mas assim, mas não é o amor em si, a entidade, é isso que eu quero dizer, que ele não existe de antemão, né? Mas eu diria que o amor, ele é o sintoma humano dos mais interessantes, porque ele não garante em absoluto em nos salvar. E a rigor não nos salva de grande coisa, né? Mas é aquilo da busca equivocada que ela é importante. Nessa busca, nesse equívoco aí, às vezes a gente vai construindo e organizando uma coisa tão interessante que seja esse brilho, né? Que dá em alguns momentos confere um detalhe interessante na nossa vida. Então é um sintoma, né, que eu até diria, né, daquilo que a gente fala, que o analista não está ali para ele não está ali para acabar com os sintomas, né, de antemão, mas trabalhar com eles. Eu diria que é o sintoma que não deveria se acabar, né, mas assim, justamente um sintoma que a gente precisa arranjar meios de fazer melhor com ele. Mas é um Uhum. sintoma humano. Para mim é Uhum. muito claro. Sim. E até porque assim, né, não existe o amor no sentido puro, né? Até quando a gente fala de amor, não é assim, é um conceito psicanalítico, né? Isso tá Uhum, emaranhado com desejo, com gozo, com tantas outras coisas, né? Não dá para separar alguma coisa da outra e dizer só quero essa uhum, parte. uhum, E, e aí isso tem diferentes níveis, né? Porque eu tô pensando assim uhum. que a gente está falando do amor e me parece que tem uma pegada do amor-paixão aí, né? Que é esse que desorganiza, que emburrece, que faz toda essa coisa assim, né? Ser Que tão cega. dilacerante, que cega. E aí tem outro tipo de amor que também passa por uma fantasia, né? Que é o amor paz, Amor, né? paz. É amor paz. E aí, assim, Ah, muitas vezes escuto, assim, pessoas preocupadas com o fato delas estarem num relacionamento onde elas estão tranquilas, né? Então, falar, será que eu amo, então? Já que é paz, ok, tá você tudo diz bem. paz, P-A-Z.
É isso que você está falando. Prazer. Não, interessante que me fez lembrar o seguinte, há muito tempo atrás, uma vez eu estava numa loja e eu vi duas gargantilhas. Eram três, a terceira eu não vou lembrar, mas que tinha escrito. Um era Love, o outro era Peace, mas eram separadas. E a outra, a terceira gargantilha, eu recalquei, não lembro o que que era. E aí eu experimentei, enfim, eu acabei até tenho ela até hoje, mas há anos já. Comprei a do Love, né? Aí eu lembro que a vendedora falou assim: você não quer o da paz também? Eu falei assim: quem ama não tem paz. Eu nunca me esqueci, porque assim, eu fui atravessada pela minha própria fala, porque é isso, assim, é interessante. Olha, eu nunca tinha ouvido falar, assim, você colocou o amor paz. As pessoas têm uma ilusão assim, nossa, eu não tenho paz nesse relacionamento. Eu fico pensando, mas que paz é essa que a pessoa tá buscando, meu Deus? Né? E Pode ir às lá vezes, tentar buscar a sorte de um amor tranquilo, como cantava isso, é isso Cazuza, né? mesmo, com Mas eu sabor acho que de fruta até, mordida. mas até isso, você vê, fruta mordida, já falta um pedaço ali, Já né? tem um Já tem alguma, pecado aí. não é a paz, né? Não, não é, mas Dos é. santos que Freud fala. Não, não, mas eu acho que ainda é um desdobramento dessa coisa do masoquismo que você colocou, da fantasia fundamental, e que às Hum, vezes faz com que as pessoas se constituam essa fantasia de um modo que, como se associasse, como se condenasse, né? Então, o amor é um sofrimento terrível, e aí tem uma dupla vertente, né? Eu diria assim, de um modo genérico em cada um de nós, em que hum. por um lado a gente quer assim esse amor desesperador, esse amor paixão, que nos deixe louco, desesperado e cego, mas que ao mesmo tempo acalme o coração e deixe os dias tranquilos. Que é a utopia, né? Quer dizer, exatamente assim, o tal do sujeito dividido, de que por um lado tarará, por outro lado tarará, e quer os dois efeitos simultâneos, né, É. numa mesma Quer relação. tudo, não quer perder Quer nada, não tudo. quer deixar nada de fora. Mas é interessante, assim, eu acho que uma das coisas que conforme vai avançando o trabalho de análise, na melhor das hipóteses, eu acho que consegue, pelo menos, abrir mão um pouco desse primeiro item aí que você colocou. Ai, eu quero aquele amor desesperado que me faz inflamar. Isso se dissolve. E vou dizer assim, ai, é tão aliviante quando isso já não interessa tanto. É a castração, né, amiga? É. Poder Pois é, né? perder é uma As benção pessoas na ficam vida. tão exato, as pessoas ficam tão desesperadas com a falta, com a castração, e às vezes faz as pazes com a castração e fala assim: ai, que bom que você está aqui. Me aconchega, eu preciso de você, eu preciso desse buraco, né? Porque, gente, não dá. Assim, eu ficaria insana se eu vivesse o resto da vida falando assim, ai, aquele amor avassalador. Ah, não, gente. Não, né? Não dá para querer É, isso sempre, não. Para sempre, não. não, né? Porque é isso que o Lacan coloca, né? No Seminário da Angústia, quando ele fala sobre a falta que a falta faz, né? Uhum, É uhum. tenebroso isso. E acho que isso tem até uma relação com o que a gente vive agora nesses tempos de pandemia, com um certo apaziguamento, né? De que parece que estava tudo tão excessivo, tem que gozar, tem que gozar, tem que fazer, tem que sair, tem que gastar, tem que beber, tem que não sei o que lá das quantas. Tem que, e aí quando a gente pode faltar, porque tem uma certa legitimação para falta, né? Uhum. Os efeitos, né, que a gente vive, que tem escutado de muitas das pessoas, claro, né, dentro de muitos privilégios, né, que eu estou me referindo aqui, Uhum. Sim, mas é sim. de um certo apaziguamento, de ufa, né, tá tudo bem Uhum. faltar. Não sem angústia, mas que estão conseguindo, acho que principalmente aqueles que já estão há um tempo no trabalho de análise, estão conseguindo, mesmo no meio desse caos, mesmo, né,
nem um pouco cínico a respeito de todo o sofrimento, tudo que está em jogo aí, das Sim. dificuldades de tantos outros, conseguindo isso, assim, olhar com olhos generosos para essa limitação, né? Uhum. Para essa falta, para isso que a gente está bastante sem escolha, né? E conseguir fazer melhor com a pouca escolha que a gente tem, né? Mas tem Uhum. muita gente que não consegue conceber isso, assim, né? É uma teimosia que é isso, assim, que tem que se assemelha à teimosia de eu quero encontrar o amor da minha vida. E aí fica achando, né? Aqueles nostálgicos, porque antes a minha vida estava toda no lugar, agora eu não aguento mais. A gente tem que parar por conta dessa pandemia. Eu estou me esgotando, me esvaindo, né? De desespero. Então, é isso, assim, o quanto a questão do que você pode aprender sobre o amor numa análise passa totalmente pelo que se pode aprender das coisas produtivas que a gente pode extrair da castração, Uhum. Sim. né? Porque se tem uma coisa que a gente se esbarra, né, inúmeras, incontáveis vezes na análise, é com a castração. Não quer dizer que o analista seja aquele perverso que fica arrastando a castração na cara do sujeito o tempo inteiro. Mas, mas não coloca isso de fora, né? Com É. garantias de venha ser feliz, agora você consegue, sei lá, encontrar uma fórmula tal que se você repetir tantas vezes, você consegue uma dimensão nunca antes imaginada. Você pode ser melhor, você pode atingir melhor, você pode encontrar o amor da tua vida, né? Então, conseguir fazer com que o sujeito comece a flertar um pouco com aquela falta e comece assim, a acolher e falar assim, não, vem aqui um pouquinho, vamos conversar. Eu e minha falta, vamos aqui, né? Você tá aí E faz tanto aí, tempo, né? tá tanto tempo, desde sempre, né? Vamos lá. E aí, isso, assim, por que isso se trata do que a gente pode chamar, né, de aprender a amar? Porque quanto mais a gente articula melhor com a nossa própria castração, aí eu volto à questão do acolher a existência Falhou. Volta à daquele. questão do. Falhou aí? Do acolher a existência do outro. E, inclusive, acolhê-lo com a falta dele, com a castração Uhum. dele. Que Uhum. aí é o que Lacan fala, né? Que amar é considerar principalmente as diferenças, né? E não como algo a ser eliminado, mas como algo que pode se tornar não mais um alvo de crítica total ou um alvo a ser, de novo, eliminado, mas pegar a diferença, as diferenças de duas pessoas que se propõem a se aventurar nesse campo amoroso como causa. Uhum. Porque quando a gente para de olhar para aquele outro eleito como aquilo que vem completamente diferente dele, quando aquilo para totalmente de nos surpreender, de nos atentar para o tá bom, você está acostumado a olhar só para essa direção, olha um pouquinho para essa que é de onde eu estou vendo. Aí você consegue acolher um pouco. Tem uma frase maravilhosa numa letra esplêndida do Paulinho Mosca. A música é Do Amor Vênus. E tem uma parte cantada e tem uma parte falada, né? E que sempre me chamou muita atenção, uma frase que eu entendia, mas não entendia, e há pouco tempo
aquilo fez o maior sentido para mim. Essa frase é assim: o amor quer ser interferido. Então, quando a gente se propõe a amar, é quando a gente se permite ser interferido pelo outro. Aí eu aproveito um pouco esse exemplo que eu dei, né? Que a gente, né, na nossa neurose, na nossa posição, muito engessadinha, por mais que a gente transite lá e cá, com um bom trabalho de análise, a gente tem uma posição mais confortávelzinha que a gente se deixa ali, né? Tanto que ninguém se cura da sua própria estrutura ao final de uma análise. Mas, assim, deixar que o outro interfira apontando para o olhar que é dele, que não é o teu, e você acolhe aquilo sem de antemão criticar, não penso assim, não quero saber, não concordo com você, mas poder, tá bom, deixa eu olhar só um pouquinho, nem que seja só de um olhar 43, mas deixa eu experimentar um pouquinho disso aqui. Eu não preciso necessariamente ocupar a posição dele ou me tornar tal como ele, para ficar cada vez mais semelhante e na ilusão ideal do amor a gente conseguir fazer um casal que se encaixa. Não, mas poder ser interferido e falar assim, olha, não fosse ele, não veria aquilo. Não veria um pouquinho Uhum. assim. Eu não teria esse camarotezinho privilegiado, sabe? Uma brechinha. Então, o amor quer ser interferido. E é E eu acho nesse muito, sentido. não, eu acho muito interessante que nessa frase, dois aspectos. A primeira é que o amor Ah, é o amor que está como sujeito. hum, O amor quer ser, né? Então o amor quer hum. algo de nós. E a outra é Olha, a bonito. equivocação significante do interferido. Ah, Né? Então parece ah. que é o amor enquanto sujeito convoca um e outro aos dois perderem de algum modo, né? Dois feridos. Dois Dois castrados. feridos, dois castrados. Interferido. Bonito, né? Inter, né? Então tem aí um atravessamento de algo, né, que se deixa afetar por alguém e que não só poder acolher algo do outro, que acho que isso já não é pouca coisa, mas isso só é Uhum. possível, né, quando a gente pode é, sustentar uma alteridade, né, uma abertura em Sim. nós mesmos para que possa acolher o outro enquanto tal e não enquanto uma pura projeção, uma pura identificação, um puro narcisismo. Uhum. E pensar nessas vias, né, Flávio, eu acho que também a gente consegue pensar o amor assim em tantas relações, né? Porque o amor é o amor sexual, é o amor entre pais e filhos, é o amor entre amigos, né? Acho que o amor sexual talvez isso Uhum. fique mais essa alteridade Uhum. esteja mais potente do que no amor amizade, por exemplo, que a gente consegue relevar mais coisas, né? Uhum. Mas no amor entre pais e filhos também tem isso, né? Da Sim, possibilidade, da necessidade, da urgência de poder deixar o outro aparecer enquanto ele é, né? pois é, assim, a dificuldade não só dos pais em permitir que o filho seja quem for, Possa vir a como ser, né? Porque às vezes nem é que possa, ainda, né? Mas... que for, né, quem for, né, que possa vir a ser. E a dificuldade do filho de também permitir que aquele pai, aquela mãe, aquele criador, aquele educador, seja quem quer que ele seja, no sentido de que Uhum. tantos pais comumente tentam moldar aqueles filhos e não é sem isso. Olha o início equivocado que fundamenta, que é necessário, que é fundamental. É preciso também, né, colocar apelidos, dizer, você quando crescer vai ser tal coisa. É preciso moldar aquela criança, né, aquele serzinho que chega ali. Em algum momento também poder falar assim, opa, peraí, agora essa argila já pode se mexer um pouco mais à vontade, né? Assim, nenhum, não há amor mais grandioso de pai, mãe, educador, criador, do que dar essa liberdade, esse tipo de liberdade ao filho.
Ao mesmo tempo que as pessoas acham que assim, eu dou tudo pro meu filho, eu amo imensamente, eu quero o tempo inteiro estar perto dele. Esse é um amor demais, sufocante, né? E que quase que se transforma num amor de menos, né? Mas, e a dificuldade, assim, o quanto é importante também o filho poder parar de querer mudar aqueles que o criou, que o criaram. Aquele que o criou, Uhum. né? Porque meu pai não me ama como eu gostaria de ser amado, minha mãe Uhum. não me entende, né? Eu gostaria de ter uma mãe assim assado, um pai de tal jeito, que é um absurdo. Eles não podem ser assim. Não, eles não só podem como eles são. E aí, quando você começa a considerar, e é isso, né? A alteridade, entender eles são da maneira que são, quando você começa a perceber o que é que você pode esperar deles e não querer mais transformá-los, modificá-los para caber no seu, né, no que você tem aí, na tua fantasia, no seu imaginário, do que seria um pai, do que seria uma mãe, do que seria um criador, educador. Você consegue pensar assim, esse é o pai que eu tenho. Uhum. Melhor, pior, não sei. É o que eu E tenho. que até considerar, né, que a gente tem uma fantasia infantil que dura, né? Acho que um trabalho de uma análise, um dos efeitos do trabalho de análise é um pouco dessa desconstrução, mas a gente tem essa fantasia infantil de que a mãe é a mãe, de que o pai é o pai, né? E não de que assim, a mãe é uma pessoa, né? Uma mulher, o Aham. pai é uma pessoa, enfim, Uhum. e eles, né, se juntaram e fizeram você e seus irmãos, enfim, mas Uhum. assim, isso é só uma parte da vida deles, né? Tem É. várias outras Essa coisas ali. função é uma ponta da vida deles, né? Na melhor das hipóteses, né? Que seja É uma ponta isso, isso, mesmo, isso, isso mesmo. né? Porque daí acho que tem isso, né? Que a gente tem esse cenário da melhor das hipóteses e o filho pode se haver com isso mais rapidamente, porque os pais ajudam quando Exato. transmitem algo disso, né? Ou às vezes não. E aí os filhos têm um pouco mais de trabalho de romper com isso, né? Pois é, aí Porque você fica vê, naquela espera. quando isso se torna problemático de tal forma que você não consegue transformar isso, dissolver isso, como essa pessoa vai amar mal um eleito? Uhum. Entende? Porque quando você fala assim, também tem a ver com amor de paz, não mais do que também. Começa ali. Quanto Começa mais a ali. gente consegue estabelecer a separação, porque de pai e de mãe a gente tem que se separar. Se separar é diferente de romper. E A diferente gente de se afastar. exatamente, uma separação. Opa, eu sou eu, você é você. Sou Uhum. seu filho, você é minha mãe. Sou seu filho, você é meu pai. Até aí a gente tenta articular, mas alto lá. Cada um pode transitar para além disso aí, né? Me deixa. Agora a vida sou eu, assim como a gente tem que autorizar também pai e mãe de ter a vida deles, né? Inclusive um de cada, né? Enfim, eu tenho insistido em falar de criadores, educadores, porque não importa, né? Quem criou, quem fundou Sim. aquela criança ali. É, então, o quanto essa separação é fundamental e essa separação é tanto melhor exercida quando se trata desse entendimento. Essa é a mãe que eu tenho. Esse é o pai que eu tenho. Castração, né? Né? E aí, olha, uma pessoa que consegue, né, construir essa separação consegue amar melhor. Uhum. E aí me E de faz até novo a perda de lembrar. narcisismo, né? Porque senão fica Sim, pensando, né? Ah, mas se me amasse, ia pensar diferente. Se me amasse, ia fazer diferente, né? ficam nostálgicos de algo que nunca se deu. Uhum. Né? Então você fica vivendo uma nostalgia de algo que nunca se deu. Enquanto isso, a vida está acontecendo, o encontro desencontrado do amor está acontecendo e você não está vivendo aquilo.
Você está sempre lá onde você não está, sabe? Onde nunca existiu. Então, conseguir ter contato com... Peraí, deixa eu tirar um pouquinho esse ideal e conseguir olhar para isso. O que está acontecendo aqui? Quem é esse outro? Como é que se dá o nosso encontro, né? O que tem de interessante aqui? O que me interessa? Para que isso me serve? O que eu posso construir com isso? Né? Agora, tantas pessoas de repente querem tem uma ideia do tipo, não, porque eu quero casar e ter filhos. Quando você vai perguntar, por que você quer casar e ter filhos? Não, porque eu quero casar e ter filhos. Formar uma família. Não escutei nenhuma resposta até então, né? Aí você fica insistindo, assim, é uma pergunta que ninguém, vamos lá, desculpa. É uma pergunta que raras as pessoas se fazem. Né? É simplesmente quase que cumprir a regra, né, que a gente aprendeu em ciências: nascer, crescer, reproduzir, morrer, E morrer. né? Então, a ponto das pessoas acharem estranho quando alguém fala assim, não, mas eu não quero ter filhos. Como você não quer ter filhos? Como é que você vai ficar quando você ficar velho? Você não vai saber o que é o amor. Não vai, nunca. Só vai saber o que é o amor quando tiver filho. Ou Uhum. mais, você só vai crescer. Isso eu já escutei uma vez. De uma psicanalista, inclusive, falando assim: você só consegue crescer quando você tem filhos. E ainda para as mulheres é um pouco mais pesado. Você só vai ser mulher quando você tiver um filho. Pois é, né? Pois é, e aí não raro são as mulheres que colam um pouco mais, né, nesses ditos aí, nessas exigências, né? Então não tem problema nenhum realizá-los ou não realizá-los. Mas tanto melhor se você conseguir introduzir um ponto de interrogação, um questionamento. O que seria para você casar? O que seria para você ter filhos? E aquilo que você puder construir antes de acontecer, antes de fazer acontecer, não vai ser definitivo. Isso é dinâmico. E conforme você for vivendo, aquilo vai se transformando de uma tal maneira que o seu entendimento a respeito disso vai sendo ressignificado. Mas desde o início você pode se propor a colocar algo de si, colocar um dedo nisso aí, para além do, não, porque está chegando tal idade, eu preciso casar, preciso ter filhos, né? E aí você vê, né? Isso tudo tá na questão do amor. E aí me fez É. lembrar dessa questão da separação com os pais, que é fundamental, de um livro fininho, mas excelente, do Felipe Julián, que se chama Abandonarás teu pai e tua mãe. Ele, basicamente, ele defende ali o quanto o não conseguir exercer essa separação com pai e mãe interfere imensamente, diretamente, na dificuldade da conjugalidade, Uhum. na dificuldade de se conjugar a alguém, né? De poder se juntar a alguém, né? Unir, dentro do que é possível, unir, né? A existência, a vida com um outro, né? E tem relação com o que a gente falava na live na semana passada com Malvine Zalkberg, né? Que ela dizia da travessia de menina a mulher, dessa posição de separação da mãe que convoca, né, essa travessia da menina mulher, mas que isso também nunca é em definitivo, né, com uma garantia de estar separado, Sim, agora foi. Né? Então, assim, é um trabalho que voltamos ao trabalhoso. É trabalhoso sim. isso, né? Assim como aí, até pensando na questão do que a gente estava falando da fantasia, o atravessamento da fantasia, né, que se é proposto como o final de uma análise, ele não está garantido do sentido assim, você atravessou, você nunca mais volta para ela. Isso não existe. Não é Você a rua que você vai transita. atravessar, né? Não, não, você até atravessa para o outro lado da rua, mas você volta, aí você revisita a sua fantasia. Aí você volta. Só que você tem um raio de ação maior. Você não está tão engessado e submetido àquilo. Aham. Ou seja, aí para falar da característica masoquista da fantasia fundamental, você não está tão engessado unicamente nessa posição masoquista.
Sim. E é isso que faz, né, que te permite também poder ter a posição ativa do amor, que é o que Lacan fala do amor como dom ativo, né? O amar como dom ativo, né? Uhum. Eu gosto muito da metáfora que Marco Antônio Coutinho Jorge usa, acho que é no terceiro livro dos Fundamentos da Psicanálise, ele Hum, fala da fantasia como prisão domiciliar, né? Então, assim, você consegue que estamos sair da todos lá onde você vivendo. está. É ótimo, por exemplo, de pandemia, você vai até a rua e volta. Então, É. então não se trata de romper com a fantasia, mas de não ficar assim completamente enrijecido a essa posição pedinte, né, da fantasia daquele que demanda o amor do outro para ser salvo. Porque romper com a fantasia, se isso fosse possível, seria romper com a própria subjetividade. Contudo, né, não tem nada sem fantasia daí, não Não tem. tem, não tem. Né? Então é isso que é importante, assim, né? Ideal é uma merda, né? É, Em todos depende os de onde tá, né? sentidos. Eu tô falando, depende de onde tá, né? Pensando no eu ideal e no ideal de eu. Não, não estava pensando nos conceitos. Depende de onde Mas tá o tudo que a eu. gente coloca é boa, excelente. Mas é isso, assim, tudo que a gente coloca num patamar idealizado É. não funciona bem, né? Sim, e não dá para abolir também, né? Porque eu acho bem interessante isso que a gente está falando, porque tem relação com esses ditos, né, corriqueiros da demonização das expectativas, que a gente gosta de brincar com isso, né? Eu dizia até então, né, que sem expectativas a gente não vai até a esquina, e aí a Flávia diz que Uhum. sem expectativas a gente nem levanta da cama, né? E É. aí eu adotei o seu, porque eu achei que é isso mesmo. É. Até a esquina é muito otimismo meu. Muito otimismo, né? Muita histeria, né? Aí vem o obsessivo e fala, não, te levanta nem da cama. Mas é Ô, Flávia, verdade. e por falar Ah, nisso, outra ah, coisa que apareceu nos comentários ali, talvez a gente possa comentar rapidinho antes que caia só, mas eles, hum. agora que eu tô vendo que Mas o já horário tá tá super em dando uma cima. hora? É? Tá, a gente tem Gente, 3 minutos para fechar aqui. caramba. Que foi justamente essa diferença do campo do Ah, amor na neurose obsessiva e na histeria, né? Que o pessoal hum. gosta tanto de colocar as diferenças desse modo. Ai, Algo meu a Deus, eu não dizer? sei. Eu prefiro não classificar isso, porque eu acho que a gente fica brincando, né? A histeria, a obsessão, assim, não que isso seja uma brincadeira, isso tem Sim, uma sim. direção de escuta Tem que ser sério. clínica muito importante, séria, né? E que a rigor só serve para a condução da clínica. Mas eu acho que para o que cabe aqui na live, para as pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria de não classificar isso e marcar aquilo que as pessoas acham chatíssimo, mas é o ponto crucial da psicanálise. É um a um. Não adianta É, dizer que a histérica vai amar de um jeito, o obsessivo vai amar de tal jeito. Não, é. não, não, E acho que não, não. tem essa função, talvez, a gente poder rir, né? Então, acho que esse sentido das brincadeiras e que a gente pode tomar a coisa desse modo, até o modo como a gente faz, né? Algumas brincadeiras pegando por signos e sei lá o que das quantas, é ótimo Uhum. para rir, porque acho que se a Claro, gente pode pegar essa vertente cômica do amor, a gente tá com um pezinho na castração e isso já é alguma coisa, né? claro, claro, gente. E poder rir, né? Não só depois de algo que nos fez tanto sofrer. Ah, vamos combinar, né? Que é transitar bastante, né? A gente já tá num outro lugar, né? Então o riso ele é importantíssimo. Sim. Né? Flávia, vamos deixar aqui nessa parte cômica do Ah, amor, então. Quero que te pena. agradecer Eu que imensamente por esse papo agradeço. que passou tão rápido. Muito rápido, eu Obrigada. acredito que tinha 20 minutos. Muito Uma dessa a gente delicioso. combina outro momento para falar mais, assim, para bater nosso papo publicamente, né? Ah, E eu tô é vendo que tem, assim, verdade. muita gente assistindo publicamentíssimo, assim, porque tem gente pra caramba, tem mais de 1.000 pessoas online. Então, beijo, Uau. gente. Obrigada por Beijo, estarem aqui com a obrigada a todo gente. mundo. Obrigada, Ana, Depois pelo a gente vai convite. gostar muito de ler as mensagens, né? Por Vai acabar. favor.
Então, beijo, Beijos. beijo, gente. Tchau, tchau, Tchau. Flávia.